Olá família, mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Desde já agradecendo a vocês que nos assistem, que apoiam, que incentivam este trabalho e desde já também agradecer a todos aqueles e aquelas que surgem com iniciativas louváveis a partir do momento que assistem às nossas produções, aos nossos trabalhos. É isto que queremos. Com esta ação pioneira, despertarmos muitas iniciativas louváveis para a salvaguarda da história, da cultura, da querida, eterna e gloriosa cidade de Goiânia. Nos encontramos na Veneza brasileira, na cidade do Recife, especificamente na rua que no passado se chamava Formosa, hoje Conde da Boa Vista, no bairro da Boa Vista, número 311, apartamento 1005, no 10º andar. Ao lado deste nosso amigo, o distinto senhor Jones Carlos de Albuquerque Ferreira, ele que está com os seus 83 anos de vida e tem muito a nos ensinar, pela experiência de vida, pelo que aprendeu, pelo que observou e observa. E, sobretudo, vai nos relatar um pouco, logo depois das suas origens, as fortes ligações que tem com a eterna e gloriosa cidade de Goiânia. Antes de gravarmos, antes de iniciarmos, melhor dizendo, esta gravação, ele já nos falava, a mim, ao Ravel, sobre o carinho, o amor, a paixão que tem pela cidade de Goiânia, por tudo que diz respeito à pátria, à República de Nunes Machado. Então, desde já, agradecer a seu Jones, que abriu as portas sagradas do seu lar. Ontem esteve em Goiânia, participando da procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos, numa tarde chuvosa. Ele nos honrou com sua presença neste mês de abril de 2022 e aceitou gentilmente que a equipe do canal do YouTube Águia de Goiânia viesse ao seu apartamento para conversarmos um pouco sobre a história de Goiânia. Mas antes de entrarmos nas ligações de seu Jones com Goiânia, nós já pedimos a vocês que deixem seu like, não esqueça de compartilhar, deixar seus comentários e sugestões de novos vídeos. Quem você gostaria que também entrevistássemos neste canal, para fazer este registro histórico das memórias, da oralidade, de tudo que diga respeito à nossa cidade. Seu Jones de Albuquerque, como assim costumamos chamá-lo, quais as origens do senhor? Eu nasci em Recife, sou pernambucano, aqui eu me criei, aqui eu nasci, me criei, aqui eu me profissionalizei em arte, mas teve um dia que houve uma felicidade, um sol brilhou na minha vida. E para isso, as pessoas talvez vão até dizer que eu sou trágico. A imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos, de Goiânia, devoção a que eu tenho um profundo carinho, que é o Senhor dos Passos, que eu sou irmão dos Passos do Recife, de Olinda, e passei a ser do Impectore de Goiânia. O Senhor dos Passos danificou-se. E um goianense, conhecido de todos e querido de todos, que é o Severino Guedes, conhecia, tinha uma aproximação muito grande com Dona Toinha, que é quem dirigia na época a Irmandade dos Passos de Goiânia, veio me solicitar, quando eu ia descendo, ele chegou num carro com ela para me pedir se eu aceitava restaurar a imagem. E eu fui, restaurei gentilmente a imagem, lógico que pelo carinho que eu tinha com ele, com a devoção profunda com o Senhor dos Passos, lógico que eu não cobrei honorários, nem jamais eu pensaria, porque eu sou muito livre, eu não sei cobrar, não é somente a ele. Quando eu estava em Goiânia, que eu ocupei cargo de diretor de cultura, diretor do museu, eu fiz para outras igrejas e nunca cobrei um tostão a ninguém, trabalhos extras do museu. Então eu restaurei o Senhor Bom Jesus dos Passos, se não me engano, o Senhor Morto, da igreja que está na Igreja do Carmo, a Nossa Senhora que faz o encontro,
E tive a oportunidade de conhecer um grande amigo. Formou-se aí uma grande amizade com Marcos Rabelo, depois com Nelson e com toda a família. E Marcos lamentava muito que em Goiânia tinha um museu, o Museu de Arte Sacra. Museu esse que eu cheguei a conhecer. E que ele lamentava que o museu estava numa porta fechada dentro da Igreja do Amparo e com o acervo abandonado, dizia ele na época. Perguntou se eu aceitava abrir o museu. Eu disse, venho, mas acontece que naquela época eu dirigia em Recife a Memória Musical do Estado. Mas eu disse, eu venho no sábado, mas terminei deixando Recife e indo para Goiânia. Em Goiânia, com o passar do tempo, período que eu passei, possivelmente uns 30 anos ou mais, eu comecei a amar Goiânia, que eu passei a me chamar, a dizer que era e que sou hoje o goianense nascido em Recife. O meu carinho por Goiânia é ilimitado. Hoje estou aposentado. E cheguei a uma coisa, cheguei a entrar em depressão. E quase sempre eu me encontro com Goiânia e passei na minha cidade pelo YouTube. Ligo a televisão, fico vendo Goiânia e mata a saudade. Ontem, que foi o dia da procissão dos Passos de Goiânia, foi para mim um acontecimento marcante, foi um grande dia, porque eu cheguei na minha terra, vi meus amigos, abracei meus amigos e hoje voltei novamente com saudade. Isso é o Jones que vocês estão conhecendo. Importante registro neste vídeo destes restauros, da imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos, da imagem do Senhor Morto, da imagem de Nossa Senhora, conhecida lá por nós goianenses como Nossa Senhora das Lágrimas, a imagem usada durante o encontro. Estas três imagens que estão postas na capela do Senhor Bom Jesus dos Passos, dentro da igreja de Nossa Senhora do Carmo de Goiânia. O Senhor nos fala que o primeiro contato se deu para o restauro destas sagradas imagens. Depois o Senhor passa a dirigir o Museu de Arte Sacra de Goiânia, que funcionou na igreja de Nossa Senhora do Amparo, funcionou na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, do Amparo, do Rosário dos Homens Pretos, mas nós recordamos também outros restauros marcantes. Acredito eu que os profetas Elias e Eliseu, que estão postos no altar-mor da igreja de Nossa Senhora do Carmo, tenham também passado pelas mãos habilidosas do Senhor. O que mais o Senhor gostaria de destacar desta presença do Senhor, quando o Senhor fala de quase 30 anos de idas e vindas a Goiânia, da permanência do Senhor em nossa cidade, nestes cargos que ocupou e a experiência que o Senhor somou no nosso Museu de Arte Sacra de Goiânia? O Museu de Arte Sacra de Goiânia foi um acontecimento inesperado, porque eu pensava o quê? Encontrar um museu com peças armazenadas, era fazer uma limpeza e montar, mas não foi isso. Eu encontrei um acervo em fase de destruição. E eu trabalhei, eu restaurei com muito carinho esse acervo, que tinha sido doado por Dom Carlos Coelho à Prefeitura de Goiânia, no governo de Lauro Raposo. E hoje esse museu está bem preservado, mas não está mais na mão da Prefeitura, o que eu lamento. Eu, Jones, lamento. Mas está na minha cidade, está bem preservado, então o acervo está preservado. E eu vou lhe dizer uma coisa, quando foi numa entrevéspera de Ano Novo, nas vésperas do prefeito entregar o seu cargo, que ia ser a posse do próximo prefeito, o museu reabriu. E para mim, a secretária era a minha grande e querida amiga Leda. E eu vou lhe dizer uma coisa, tanto eu como ela, eu olhei no semblante dela, a alegria, e de todos os goianenses, de ver restaurada, de ver a maior emoção que eu tenho, não foi de eu ter feito, mas foi de eu ter devolvido à minha cidade um patrimônio glorioso que é deles. Seu Jones, enquanto esteve no museu, lá recebeu turistas, realizou cursos de restauro,
alguns dos quais eu pude tomar parte com outros goianenses. O senhor poderia também nos falar, eu citei o restauro das imagens do profeta Elias e Eliseu, da Igreja Nossa Senhora do Carmo. O senhor tem na memória outros restauros, como a imagem de Nossa Senhora do Leite? Eu acredito que outras obras que o senhor recorda que fez intervenções, realizou restauros. Olha, na minha passagem por Goiânia, eu estava localizado no museu. Eu era o responsável pelo acervo do museu e a minha obrigação era devolver o museu aberto. Mas eu atendia a todos. A igreja de Nossa Senhora da Conceição, né? Do Amparo. Do Amparo. A Conceição, como era o nome dele? Rosário dos Pretos. Rosário dos Pretos. Todas elas vinham com imagens danificadas. Me pediu, muitas vezes a restauração era importantíssima, mas não era tão trabalhosa, às vezes era descolagem, que eu não queria avançar, porque vinha o técnico do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que eles fizessem, com a técnica, com a capacidade que tem. Mas eu colava as imagens, porque se eu não fizesse, quando eles chegassem, não tinha mais as peças para montar. A Nossa Senhora do Amparo mesmo, que eu conheci, porque eu tive o privilégio de ter sido, vamos dizer assim, um aluno de Dom Ildebrando, monge beneditino, foi ele que me iniciou, que me preparou, grande parte, com o técnico de arte sacra. E foi ele o primeiro diretor do Museu de Arte Sacra de Pernambuco, em Olinda, e essa imagem veio para uma exposição, eu conheci a imagem. Venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos do Recife. Hoje, a mais antiga do Brasil. Ela que tem seu passado ligado à história da nação, por ter sido fundada por um ato de ação de graça. Teve momentos felizes, momentos de glória, momentos que mostrou ao povo a ação milagrosa do seu padroeiro, mas também teve um momento triste. Em 1913, nos ombros dos oficiais da Guarda Nacional, porque naquela época a procissão do encerro não era conduzido no andor pelos irmãos, mas pelos oficiais da Guarda Nacional e depois pelos oficiais militares da ativa, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia. E ela foi no ombro dos oficiais da Guarda Nacional. Recorda alguns. João Mulato Parente, Demétrio de Albuquerque, capitão Demétrio de Albuquerque. João Mulato Parente era coronel. Demétrio de Albuquerque, capitão Demétrio. Meu avô, o coronel João Carlos Ferreira, meu avô também, por parte de mãe, o coronel Marcelino Miguel de Albuquerque. E esse povo levaram com tristeza e com devoção o Senhor dos Passos na sua retirada definitiva da sua igreja para ir pernoitar no Carmo e no outro ano não voltar mais ao Corpo Santo. Nesse dia, nessa quinta-feira, teve uma missa de despedida. Todas as irmandades sediadas no Corpo Santo assistiram. O padre, emocionado, na sacristia, chorando, ajoelhou-se e beijou o chão. Consumiu a Eucaristia na igreja do Corpo Santo e indo restaurá-la no outro dia na igreja da Madre de Deus, onde está definitivamente. Então, há mais de 100 anos, está o Senhor dos Passos, a Madre de Deus. As suas duas imagens, a imagem milagrosa que surgiu num ato milagroso em 1654, e aí feita pelo grande escultor pernambucano Manuel da Silva Amorim, que é a que sai hoje nas procissões. A imagem milagrosa se deve a um fato, ou uma lenda muito bonita, ou um milagre muito grande. E antes de falar nesse milagre, eu cito, porque as pessoas não vão pensar que os carmelitas não eram caridosos.
é que no Carmo de Olinda, não existia o Carmo do Recife ainda, era o Carmo de Olinda, um convento grande com 2 claustros. Mas ali os frades sumiam no mais sagrado dos ofícios. Eles saíam catequizando pelo mundo, e a pé eles chegavam em Belém do Pará, na Paraíba, no Ceará. Muitas vezes pensavam que eles já estavam mortos. E de uma vez ou outra lá se vinha aqueles padres retornando. O que ficava no convento eram os padres doentes, velhos. Então, um dia, um homem, mal vestido, se dizendo faminto e molhado com frio, pediu abrigo. Os padres tiveram foi medo e negaram o abrigo. Esse mesmo homem veio para Recife. Pediu abrigo na igreja do Corpo Santo. O sacristão abriu a porta, deu roupa enxuta a ele, deu comida e deu para dormir num banco da igreja. Nessa noite, era uma noite de uma grande tempestade. Então, no outro dia, o padre assustou-se, porque a tempestade rigorosa que estava na noite anterior passou repentinamente. Então ele lembrou que deveria abrir a igreja para celebrar a missa. Mas lembrou também que o sacristão tinha colocado o homem para dormir. Foi acordar o homem. Quando chegou no banco, não existia o homem. Existia o que hoje ainda existe, a imagem sacrossanta do Senhor Bom Jesus dos Passos, que este ano, em virtude dessas guerras que se avizinham, a Irmandade dos Passos colocou na procissão para que todos rogassem, todos pedissem a sua proteção pela paz do mundo. E então essa imagem saiu em procissão até 1844. Em 1845 saiu a de Manuel da Silva Amorim e ela hoje é venerada no altar no consistório da Irmandade dos Passos. Muito bem, Sr. Jones. Quanta riqueza, quantos detalhes da arte sacra, da religiosidade, da devoção do povo de Recife, por que não dizer do povo de Goiânia, que também é devoto dos passos da paixão do Senhor, formando este relicário que é o estado de Pernambuco, graças à sua religiosidade, à sua devoção. Não podíamos encerrar este vídeo sem buscar também das contribuições. O senhor nos falava, aqui nós chamamos de capa, em Goiânia costumam chamar de opa. Então, em muitos quesitos, seu Jones contribuiu para o engrandecimento destas irmandades, destas organizações, não só no restauro das sagradas imagens usadas durante as sagradas procissões, mas também nos detalhes, nas dicas, nas preparações de muitos atos, dos passos da paixão. E o senhor costuma, a cada vez que nos reunimos, hoje eu sou irmão dos Passos do Recife, graças a seu Jones, que me convidou, a minha patente por ele é assinada, para mim é motivo de grande orgulho ter sido convidado por ele, fazer parte desta irmandade, e minha carta patente ter sido entregue e assinada por ele. O senhor nos falava, costuma nos falar de personalidades que fizeram parte da Irmandade dos Passos do Recife, barões. O senhor nos fala constantemente do manto que foi doação de tal pessoa, o santeiro que fez a imagem e residia em tal lugar, as mulheres que vendiam os peixes que eram fritos, o resplendor da imagem, como ela salvou-se do grande incêndio da Madre de Deus. Tantas curiosidades e particularidades, a construção daquela lateral para o consistório da Irmandade já existia, mas o investimento que foi feito com a demolição do casario que pertencia ao Corpo Santo, que era de propriedade da Irmandade. Quantas particularidades e informações das quais seu Jones é o guardião. Olha, para falar do Senhor dos Passos, primeiro eu vou rapidamente falar dos milagres que o Senhor dos Passos tem. São muitos já ao longo dos séculos, porque são 360 e poucos anos. Mas, por mim, eu assisti 2 milagres grandes.
A imagem do Senhor do Espaço, a cruz é fixada no seu ombro com um parafuso grosso e de aço. Um ano, quando a procissão vai saindo do Carmo, um grande estalo se dá. Vamos examinar. Desceu-se o andor no chão, examinou, não se encontrou nada. E a imagem, a procissão seguiu. Foi dada as quedas, chegou na Madre de Deus, se tirou, toda a ornamentação distribuiu as flores com o povo. Mas no dia seguinte, quando fomos desmontar a imagem, o parafuso que segurava a cruz estava quebrado. E o Senhor dos Passos, sem a segurança do seu parafuso, chegou, segurou ele mesmo com suas mãos a cruz. Um desentendimento havido entre os irmãos fechou o consistório por mais de 2 anos. Tinha havido um incêndio na Madre de Deus. Isso também foi um dos motivos dos desencontros dos irmãos, porque discutiam com o padre que tinha abolido na instalação. Houve um circuito e houve um incêndio. Então, o consistório ficou fechado. Quando foi um dia, numa reunião que não se realizava mais no consistório, mais embaixo, eu e um outro irmão, Israel Pinheiro, que já é falecido, de saudosa memória, eu disse, vou abrir o consistório. E o provedor da época disse que não abria, e eu disse que abria e abri. Que quando eu olhei para o nicho do Senhor do Espaço, não vi a imagem. Era uma casa de cupim única. Aí eu disse, vou quebrar o vidro para os fragmentos que ficaram da imagem eu guardar como lembrança da imagem primitiva. Quando eu meti um murro no vidro, quebrei o vidro e não me cortei. E a casa de cupim abriu como uma casca. Acabou com a túnica, danificou a cabeleira, mas a imagem descolou, mas saiu perfeita. Quem colou fui eu, porque o patrimônio histórico fez uma cerca, botou ele embaixo, todo dia vem restaurar e não restaurou. Eu cheguei em casa, peguei meus instrumentos de trabalho, levei para a Madre de Deus, imunizei a imagem e montei. Nem a pintura foi afetada pelo cupim. Uma imagem de mais de 300 anos. Um outro milagre que aconteceu, que esse eu não vi, mas está registrado na história. Havia um negrinho, jovem, que era escravo dos carmelitas na Basílica do Carmo. E os carmelitas deram a ele a carta de euforia. E ele, na procissão de encerro, Agostinho, esse era seu nome. Agostinho estava dobrando os sinos. Os sinos hoje dobra puxando uma corda, mas naquela época não era. Era virando o sino. E quando ele virou o sino arrastou Agostinho. O Carmo do Recife é a torre mais alta da capital. Agostinho caiu no meio do povo. Agostinho não morreu e nem morreu ninguém. Ficou machucado, mas ficou vivo. Foi um milagre do Senhor do Espaço. Impressionantes milagres somados à intervenção poderosa do Senhor dos Passos e a devoção da sociedade pernambucana a este mesmo Senhor, da qual, devoção esta, da qual fez parte o Barão de Casa Forte, doando, se não estou enganado, o senhor relatava esses dias, acho que ontem, o manto. A túnica dele. Não só o Barão de Casa Forte foi nosso irmão, além dos nossos fundadores, que foram oficiais brasileiros na insurreição pernambucana, na restauração pernambucana, fizeram parte o Visconde de Lóio, o Visconde de Santo André, o Barão de Casa Forte e o conselheiro João Alfredo, que era um goianense querido e da família Rabelo. Viu? Eu vou lhe dizer uma coisa, foram inúmeros, porque a Irmandade, a venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos era tido como uma Irmandade preconceituosa e formada pela alta figuras da sociedade da época. Preconceito esse que eu condenei e condeno, porque homem não tem cor. Homem tem a religiosidade, homem tem a moral, homem tem a cultura, homem tem a vergonha no focinho. E o presente do Barão de Casa Forte foi a túnica? O Barão de Casa Forte trouxe da França a túnica do Senhor do Espaço, que hoje ele ainda usa, e o órgão
que está tocando na Igreja da Madre de Deus foram presentes do Barão de Casafra, quando foi provedor da Irmandade dos Passos. Muito bem, órgão este que encanta a todos que participam dos atos religiosos na querida e tradicional Igreja da Madre de Deus do Recife Antigo. Túnica que embeleza a imagem do Senhor dos Passos, toda bordada a fios de ouro, e quando é posta na imagem sagrada do Senhor dos Passos, dá um requinte àquela procissão tão tradicional, tão querida do povo recifense. Vamos terminar, concluir este papo, esta conversa agradabilíssima com o Sr. Jones, ainda falando um pouco sobre algumas curiosidades da devoção da imagem do Senhor dos Passos. Temos os passos que são marcados durante a cidade, os 7 passos, onde se faz as paradas, se faz as reflexões, as quedas que são dadas, mas existem outras particularidades que o Sr. Jones irá nos falar, das vendedoras de peixe, ali do antigo porto, e Sr. Jones é quem toca a porta da Basílica com a vara de procurador da Irmandade, antes provedor, hoje procurador-geral da Irmandade, tocando, batendo as portas da Basílica para que as mesmas se abram para acolher a Sagrada Imagem. A Irmandade, a procissão dos passos da Paixão de Cristo em Recife, ela não é somente presa ao seu lado histórico e nem à aristocracia da época. Há um ato tocante, quando a procissão do encerro vai saindo, o andor para no meio da nave e canta-se o ato de contrição, que é o Senhor Deus, perdão, Senhor, misericórdia. Essa tradição surgiu como? Havia no Largo do Corpo Santo, na época do Corpo Santo, as negras, escravas ou já libertas, que vendiam peixe frito, tapioca, que negociavam ali. No dia da procissão de encerro, elas vestiam as suas melhores roupas. Quando a procissão ia saindo, aquelas negras entravam na igreja, o andor parava e elas cantavam o Senhor Deus, pedindo perdão e misericórdia ao Senhor dos Passos. E essa tradição só com negras foi mantida até a década de 50. A última que fez foi Maria da Abadia, a saudosa Abadia do Largo do Terço, no Recife. Hoje é cantada até pelos irmãos, mas a tradição é mantida e se mantém. E os irmãos continuam cantando em glorificação àquelas negras que cantaram no passado, como também era uma tradição, os anjos. Saía pelos jornais as vestideiras de anjo, que as pessoas levavam seus filhos pequenos para vestir de anjo. Eu me lembro muito, nunca esqueci, que eu era menino também, mas me lembrei de um menino vestido de São João, com um carneirinho na mão, mas tinha a figura de um homem, que nunca se soube o nome dele. Este senhor, ele ficava na ponte de Buarque de Macedo. Quando a procissão vinha, ele estava com um balaio cheio de confeito para dar aos anjinhos. E uma tradição daquelas que eram desprezadas e renegadas pela sociedade, que eram as prostitutas do bairro do Recife. No dia da procissão de Passos, elas fechavam as suas portas e enchiam a Rua da Madre de Deus de folha de canela para o Senhor dos Passos passarem. Então, isso são recordações que eu tenho e que torno público, porque eu vejo com muito carinho e com muita sensibilidade. Muito bem, a nossa imorredora gratidão a Sr. Jones de Albuquerque pelas lembranças, por este beliscão na nossa memória, ao recordar detalhes, fragmentos da nossa procissão tão preciosa, tão cara ao coração da sociedade pernambucana, do povo recifense, devoção esta que também é a devoção do povo de Goiânia, como recordávamos, sábado e domingo, ontem e antes de ontem, procissão do encerro e procissão dos passos em Goiânia, na quinta e na sexta
da semana passada, estávamos realizando aqui no Recife, como fazemos há 368 anos, levando nos ombros a Sagrada Imagem como sinal de ação de graças e de ato litúrgico deste tempo quaresmal. E nos vem a lembrança de Seu Jones ao bater as portas da Basílica, pedindo guarita, pedindo um repouso, pedindo uma pernoite, por que não dizer assim, na casa da mãe, para o filho bendito, o Senhor dos Passos. No final deste vídeo, o nosso sentimento é de gratidão por este registro tão precioso que aqui fazemos. E já passamos a palavra para que Seu Jones possa fazer as suas considerações finais e, com saudades, já nos despedirmos de vocês nestes registros, repito, tão preciosos para a nossa história. Na minha despedida, eu quero registrar a imensa alegria que eu tive de voltar à minha cidade. E voltando à minha cidade, eu vou encerrar fazendo um apelo. Peço aos meus irmãos de Goiânia que promovem uma grande procissão, um grande acontecimento histórico e litúrgico nessa cidade, que é a procissão dos Passos de Goiânia. Voltem à procissão para quinta e sexta-feira. Muito bem, apelo feito pelo senhor Jones Albuquerque, pelo retorno das sagradas procissões nos dias que eram de costume, quinta e sexta-feira, como a devoção é mantida aqui no Recife, a duras penas, mas mantida e sendo realizada na quinta e sexta-feira, na semana que antecede a Semana Maior, a Semana Santa. A nossa gratidão a Ravel Monteiro pelo registro das imagens neste dia tão importante. A seu Jones Albuquerque pela gratidão. Ontem esteve conosco, caminhando pelas ruas históricas de Goiânia, a sua cidade, e que gentilmente aceitou nos receber no dia de hoje, em seu apartamento, para que pudéssemos recordar a história, detalhes e fragmentos que dizem respeito ao nosso povo. E nós queremos fazer os registros no tempo presente dos fatos do passado e legar para as gerações que estão por vir. A vocês que nos assistem, o nosso muito obrigado. Deixe seu like, seus comentários, acrescentem sugestões. Marcos, eu tenho minha avózinha, meu tio, meu pai, minha mãe, alguém que possa dar um depoimento, fazer um registro de suas memórias, fique à vontade. Onde você estiver, lá chegaremos. E já agradecendo a pessoas que de diferentes partes do mundo, dos Estados Unidos, de Portugal, São Paulo, tantos lugares onde estão goianenses que assistem ao nosso trabalho. Recentemente um senhor de São Paulo disse: Marcos, eu estou há 49 anos em São Paulo e foi uma satisfação imensa encontrar este canal e reencontrar pessoas do meu passado, da minha cidade, da minha história. Então aí ficamos muito felizes porque estamos conseguindo construir esta ponte com o passado, o presente e com o futuro que está por vir. A todos vocês a nossa gratidão. Se inscreva, compartilhe, divulgue o canal do YouTube Águia de Goiânia, pois por Goiânia, por sua história, avante!